sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar no versículo 21 do capítulo 15 de João. Versículo 21 do capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 21. Neste versículo, Jesus vai dar a razão pela qual o mundo o odeia. A razão pela qual o mundo odeia a Deus, a razão pela qual o mundo odeia Jesus, pela qual o mundo odeia a palavra de Deus e pela qual o mundo odeia os servos e as servas de Deus, os discípulos de Cristo, os filhos e filhas de Deus. A razão está bem estampada aqui, diga: não conhecem a Deus. É o que Jesus vai declarar aqui nesse versículo, então, de João, capítulo 15, versículo 21. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Nós estamos vendo nesse contexto, do qual faz parte aqui o versículo 21, o texto em que Jesus está descrevendo essa realidade que nós temos que aprender a enfrentar e conviver com ela. O mundo nos odeia. Nos odeia porque odeia Jesus. Por isso Jesus disse para nós aí nesse contexto: se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim antes do que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Aleluia. Mas Jesus disse antes, né? Se o mundo vos odeia, sabei que odiou primeiro a mim, antes do que a vós. O ódio do mundo para com Deus, para com Jesus, para com a palavra de Deus, para com a verdade e, claro, para com aqueles que foram por Deus redimidos do mundo, redimidos do pecado e agora conhecem a verdade e estão aí vivendo na verdade. O mundo também os odeia. Amém, queridos? Essa é uma realidade. O homem no pecado, ele é inimigo de Deus. O pecado é um estado de inimizade contra Deus. Pecado não são apenas as coisas pecaminosas que as pessoas fazem, os atos que elas fazem, isso é fichinha. Pecado é o estado espiritual em que elas vivem, em que elas estão, mesmo que não esteja fazendo nada de errado, estão em pecado do mesmo jeito. O estado de pecado é o oposto do estado da graça. O estado da graça é o estado de salvação. O estado de pecado é o estado de condenação. No estado da graça, nós somos amigos de Jesus. Jesus diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. No estado da graça, nós somos amigos de Jesus. Mas os que estão no estado do pecado, eles são, por natureza, inimigos de Jesus. Tá? Mesmo que diga que admira Jesus, mesmo que diga que é fã de Jesus, mesmo que diga que acha que Jesus foi legal, ou Jesus, mesmo que fique por aí falando o nome de Deus, ou o nome de Jesus, ou chamando Deus de Pai, meu Pai, entendeu? Da mesma maneira, eles falam, tudo isso que falam, quando falam o nome de Deus por aí, falam por alguma influência tradicionalista, religiosa, mais nada. Não fala por conversão, não. De todas as maneiras estão no estado de pecado, e quem está no estado de pecado é inimigo de Deus. E Deus também é inimigo deles, porque a Escritura define essas pessoas em Efésios capítulo 2, versículo 3, como filhos da ira, tá? Não filhos do amor, filhos da ira de Deus, e não filhos do amor de Deus.
São as únicas duas posições em que o homem pode ocupar. Os únicos dois status espirituais. Ou o estado da salvação, o estado da graça, onde fomos feitos filhos de Deus, fomos feitos amigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, somos amigos de Jesus. Ou o estado do pecado, em que todos que estão no estado desse pecado, sem exceção, são inimigos de Deus, tá? São inimigos de Cristo, são inimigos da palavra, são inimigos da verdade. Eles não suportam a Bíblia, você vai pregar para eles, eles não suportam, têm raiva, ficam até furiosos, como diz no Salmo 2, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, e os reis da terra e os príncipes do mundo se levantam a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o Pai, contra Jesus e contra o Espírito Santo que unge Jesus. Então, o mundo é contra Deus. Essa é a realidade, esse é o quadro que está sendo pintado aqui por Jesus, nesse texto do qual faz parte o capítulo 21. E Jesus coloca aqui, então, duas causas pelas quais esse ódio ocorre. A primeira causa está ali de vermelho, repita: por causa do meu nome. Por causa do meu nome. O nome de Jesus, ele está dizendo, quando ele diz por causa do meu nome, ele está dizendo por causa de mim. Porque o nome de alguém é meramente o seu rótulo, pelo qual você se chama, tá? Então é a sua identificação, a sua identidade, é o seu nome. Então, por causa do meu nome, o mundo odeia vocês que são meus discípulos. Jesus está dizendo aqui, o mundo odeia vocês que são meus discípulos por causa do meu nome. O nome de Jesus, diga Jesus, né? Em hebraico é Yeshua. O nome de Jesus, Yeshua, resumida, é o resumo de toda a Bíblia. O nome de Jesus é o resumo de toda a Bíblia. Em hebraico, Yeshua. Ie é a abreviação de Yehová. Yehová, que é Jeová, o eu sou, que é o nome de Deus, revelado a Moisés no Antigo Testamento. O grande eu sou. Yeshua é o presente do indicativo do verbo salvar. Yeshua é Jeová salva, tá? Jeová salva. Esse é o nome de Jesus. Essa frase forma o nome de Jesus. Por isso o nome de Jesus é o nome de Deus mais um verbo. Então o nome de Jesus não é um substantivo, o nome de Jesus é um verbo. Por isso ele é o verbo de Deus. Jeová salva, e o verbo aí é o verbo salvar. Jeová salva. Jesus é Jeová salva. A obra da salvação é a teologia bíblica mais vasta, mais extensa. O que a Bíblia mais fala de Gênesis até Apocalipse é acerca da salvação. A Bíblia tem muitas doutrinas, tá? A principal doutrina bíblica é a doutrina bíblica da divindade, porque fala sobre Deus, fala sobre o Pai, sobre o Filho, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, quem é Deus. Essa é a principal doutrina bíblica, é quem é Deus, mas não é a mais vasta. A mais vasta doutrina bíblica, entre todas as outras doutrinas bíblicas, é a doutrina bíblica da salvação. Resumida aí no nome de Jesus. Yeshua, Jeová, salva, o nome de Jesus. Jesus está dizendo aqui que o mundo vai odiar os filhos de Deus, porque o mundo odeia a Deus, odeia Jesus, odeia a sua palavra,
a sua palavra é a verdade, o mundo odeia a verdade, e por causa do seu nome, ou seja, por causa da palavra, o mundo também odeia os filhos de Deus, porque os filhos de Deus creem na palavra e vivem na palavra. A palavra de Deus, ela tem, como o próprio Deus, a seguinte característica: ou a pessoa a ama, ou a pessoa a odeia. Não existe meio termo. E quem pensa estar no meio termo já está odiando. O meio termo é ódio, não é amor. Ou ama a palavra, ou você é um crente de verdade, que ama de verdade a palavra de Deus, que tem o seu prazer na palavra de Deus, e como diz no Salmo número 1, movido por esse prazer, você não tem preguiça, você tem prazer de meditar nessa palavra de dia e de noite. Todos os dias da sua vida, a melhor hora, o melhor momento da sua vida é quando você está meditando na palavra de Deus. Isso é um sinal que você ama a palavra de Deus. Se você acha a palavra de Deus ruim, chata, aí já tem que ler de novo, vou ler só um pedacinho para dizer que não li nada, né? Você não ama a palavra de Deus não, você não é de Deus também não. A coisa é radical. Ou é quente ou é frio, morno Jesus vomita da boca. Ou é luz ou é trevas. Ou é bênção ou é maldição. Ou é salvação ou é condenação. Não existe um estado intermediário entre salvação e condenação, onde alguém pode ser assim um meio crente. Não existe meio crente. Tá? Ou é crente de verdade, ou é descrente, ou é incrédulo, ou é filho de Deus de verdade, imitador de Jesus, ou é filho do diabo, é cria de Satanás, é capeta, filho de capeta, encapetado, endemoniado. Não há meio termo, ou é luz, ou é trevas, ou é convertido, ou é pervertido. Não há meio termo. Em Deus não há meio termo. A palavra de Deus, ela é radical. Tá? A palavra de Deus é radical, a verdade é radical. Fora de Jesus não há salvação. Falando do nome de Jesus, o apóstolo Pedro pregou e ficou registrado em Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. O mundo vos odeia, Jesus está dizendo, por causa do meu nome. Ou seja, nome aqui representa toda a palavra, porque Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é, como está escrito em Hebreus capítulo 4, 12, a palavra, até combinou, você viu? Atos 4, 12, agora Hebreus 4, 12, coisa linda, né? Hebreus 4, 12. A palavra de Deus que é viva e eficaz, mais cortante e penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir todos os pensamentos, propósitos e intenções do coração do homem. E diz o versículo 13, e nenhuma criatura pode se esconder da palavra de Deus, porque todo mundo vai prestar contas diante de Deus da sua vida, porque a sua vida não é sua, foi Deus que te deu essa vida aí, e Deus te deu essa vida aí para você buscá-lo em primeiro lugar. Se você não estiver buscando a Deus em primeiro lugar, você está perdendo o seu tempo, perdendo os seus anos de vida, perdendo a sua vida, e depois de viver essa vida todinha aqui, buscando só as coisas da terra, e não buscando a Deus de todo o coração, ainda vai sofrer por toda a eternidade, no lugar de condenação eterna, para onde todos os ímpios vão. Porque ninguém escapa da palavra de Deus. A palavra de Deus é assim: os salvos estão sendo edificados sobre a palavra, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha.
estão sendo edificados sobre a palavra. E os condenados, muita gente aí no mundo, pensando assim, não, eu não sou crente, não tem nada a ver com Bíblia, minha vida, estão enganadíssimos. Eles estão debaixo da palavra. A palavra de Deus está esmagando a eles com a justa condenação de Deus. A palavra de Deus faz uma separação entre justos e ímpios, entre salvos e condenados. Os salvos são aqueles que foram tirados de debaixo da lei, debaixo da palavra, debaixo do peso da lei que pesava condenação sobre eles, e estão sendo agora, tendo suas vidas edificadas sobre a rocha da palavra, edificados sobre a rocha. Os que não estão sobre a rocha estão estão debaixo dela. A palavra pesa sobre eles, a condenação pesa sobre eles, porque ninguém escapa da palavra de Deus, porque não tem ninguém fora dessa realidade. Ou está acima, ou a pessoa está sobre a palavra, sendo edificada sobre ela, ou ela está debaixo da palavra e a palavra está pesando sobre ela para a sua justa condenação. Tem alguém fora desse esquema? Ninguém na face da terra, em toda a humanidade, ninguém está fora desse esquema. Todos existem porque foram chamados à existência e estão sendo mantidos na existência pela palavra de Deus. Todos, sem exceção. Todos devem a sua existência à palavra de Deus. Você existe porque a palavra de Deus te chamou à existência. Romanos capítulo 4, versículo 17. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E a palavra de Deus está te mantendo nessa existência. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Pela sua palavra Deus criou e sustenta todo o universo. E Atos capítulo 17, Paulo pregou em Atenas, Deus é quem a todos, e ele faz isso por meio da palavra, da sua palavra, a todos ele dá vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. E o propósito para o qual nós existimos, Atos 1, 27, é para buscarmos a Deus. Nem que seja, a princípio, tateando, o possam encontrar como cegos. Bem que não está longe de cada um de nós. Deus está perto de todos os homens. Deus está próximo, Deus está ao alcance de todos os homens. Todos os homens podem conhecer a Deus de várias maneiras, todos os homens podem conhecer a Deus, tá? E por isso nenhum homem tem desculpa, poderá apresentar no final, quando comparecer diante do trono de Deus para ser julgado, nenhum homem poderá dar a desculpa de que não teve oportunidade de conhecer a Deus, porque até a própria criação revela o Criador, como Paulo disse em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, quando ele disse que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque o próprio Deus o manifestou. Porque tanto o seu eterno poder como a sua divindade claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo dadas a conhecer ao homem mediante as coisas que foram criadas. Portanto, todo homem é indesculpável diante de Deus. O homem foi criado e colocado na terra para buscar a Deus e fazer isso de todo o seu coração. Por isso Deus disse: buscar-me-eis e me achareis
quando me buscardes de todo o vosso coração. Não vem com moleza, não. Não vem com meia boca, não. É de todo o coração, ou Deus não aceita. Me achareis quando eu ver você me buscando de todo o seu coração. Enquanto assim, vou ver, vou pensar. Essa gente de ânimo dobre nunca conhece a Deus. E continua na inimizade contra Deus. E continuam afastados de Deus. E continuam com o diabo reinando em suas vidas. E continuam indo para o inferno. E é para onde vão quando morrerem. E não tem saída. Porque a única saída, ele não entrou por essa saída. A única saída é Jesus. O único caminho é Jesus. A única verdade é Jesus. A única vida é Jesus. A única ressurreição é Jesus. A única luz é Jesus. A vida eterna é Jesus. A salvação é Jesus. O mundo odeia esse nome. O mundo odeia Jesus. Por que o mundo odeia Jesus? Porque Jesus é a palavra. E eles odeiam a palavra. E para mentir, tá? Para dizer, não, nós amamos Jesus sim. Eles criam falsos cristos, tá? Criam falsos cristos. Cristos representados aí em figuras de imagens, cristos representados aí pelo o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro, que não redime nada. O Rio de Janeiro é o pior país, pior estado da nação, mais violento, mais tráfico, mais droga, mais prostituição. A sede do culto mundial a Satanás, chamado Carnaval, debaixo dos braços das axilas daquele Cristo Redentor que não redime nada. Mas esse Cristo aí, eles amam cristos falsos. A religiosidade das pessoas cria cristos falsos, para eles dizerem que são de Cristo, para dizer que são cristãos, mas não são, porque o Cristo verdadeiro, eles odeiam, porque o Cristo verdadeiro está aqui na palavra de Deus, dizendo que para ser filho de Deus tem que ser santo. Para ser filho de Deus tem que parar com o alcoolismo, tem que parar com prostituição, tem que parar com satanismo, tem que parar com idolatria, tem que parar com adultério, tem que parar com promiscuidade, tem que parar com drogas, tem que parar com ódio, tem que parar com vingança. Tem que ter vida santa, tem que ser homem de Deus, tem que ser mulher de Deus, tem que ser casal de Deus, tem que criar filhos de Deus, tem que ser famílias de Deus. Não pode ter homossexualismo, lesbianismo. Não adoramos ao mundo, não adoramos ao dinheiro, não adoramos aos prazeres, não adoramos as riquezas, não adoramos os bens, nós só adoramos a Deus, em espírito e em verdade, por meio da obediência à sua palavra. Isso eles não querem não, isso eles odeiam. Esse Jesus verdadeiro aqui, ele é odiado. Porque é um Jesus que confronta, porque é um Jesus que corrige, eles não querem esse Jesus não. Então eles pintam um Jesus falso, eles constroem um Jesus falso. Várias religiões por aí, ou religiões liberalistas, ou religiões legalistas, religiões criando cristos falsos, criando doutrinas falsas, criando assim, cada um deles cria um Jesus mais conveniente para si, um Jesus que ele pode aceitar. E esse Jesus aí é falso, porque só há um Jesus verdadeiro, e ele é a própria verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus. Só Jesus. E aí quando alguém é alcançado pela graça, quando alguém é alcançado pelo verdadeiro Jesus, quando alguém é alcançado pela palavra, começa todos os outros a odiarem a ele. Começa a xingar de fanático, começa a xingar de um monte de apelidos aí, não sei o que mais. Mas você agora, né? Não sai mais com a galera. Não sai mais com a gente. Não mesmo, eu sou de Jesus agora, só saio com Jesus.
Vocês não saem com Jesus? Eu saio com Jesus. Jesus é o meu amigo. E ele disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Portanto, santifique a vida. Porque fazer o que Jesus manda é se santificar. Santifique a vida, santifique as atitudes, santifique, tire maus costumes, tire más palavras, tire maus pensamentos, tire más atitudes, transforma a sua vida mediante a renovação da sua mente, que tem que valer, tem que aparecer a renovação da mente. Só quando a mente é renovada é que essa renovação aparece nos atos, no comportamento de cada um, e esse comportamento é lido em você no dia a dia. O Espírito Santo está lendo em você no dia a dia, se você está se comportando ou não de acordo com a palavra, desde as mínimas circunstâncias, que às vezes você não dá importância a elas, até maiores coisas, maiores detalhes da sua vida. Então, o mundo vos odeia por causa do meu nome, porque odeia o nome de Jesus. E por que odeia o nome de Jesus? Porque, diga aqui no final, aqui, ó, não conhecem aquele que me enviou. Não conhecem aquele que me enviou. O mundo não conhece a Deus. O mundo não conhece a Deus. É por isso que eu quero que você leia comigo aí, abrindo a sua Bíblia, dois textos importantíssimos de Deus falando aqui do mundo. Começa com Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4. Que começa assim, ó: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Só que agora, para nós, agora no Novo Testamento, né? Vós, filhos de Deus, vós que sois igreja de Deus, tá? Ouvi. Olha só o que Deus está dizendo aqui, ó. Todos acharam? Amém. Então nós vamos dizer assim, ó: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Deus. Ok? Leiam comigo dizendo dessa maneira, todos juntos. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Deus, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Olha, esse texto aqui não é lido no Jornal Nacional, nem no Jornal Hoje, nem no Jornal da Globo, nem no Fantástico, nem no SBT, nem na Rede Record. Isso aqui não é lido, não. A Rede Record fica passando aquelas novelas bíblicas fora de contexto. Para de ver novela, leia a Bíblia. Amém. Eu quero ver o arrebatamento na televisão. O que é ver arrebatamento na televisão aqui? Leia 1 Tessalonicenses capítulo 4, leia a Bíblia. Eu quero ver a novela Apocalipse. Leia o livro Apocalipse. Eu quero ver os 10 mandamentos, o filme, na novela 10. Vai ler Êxodo. Leia o livro de Êxodo. Fica vendo novela, não. Essas novelas são deturpadas, deturpam e desviam a palavra. Leia a Bíblia. Medita na palavra de Deus. E olha como a palavra de Deus traz as coisas na maior clareza. Essa aqui, o que nós acabamos de ler, é a visão que Deus nos dá do mundo. Quando Deus olha para o mundo, é isso que Ele vê. E Ele usa aqui a sua palavra para esclarecer para nós como há o mundo. Começa no primeiro versículo de novo, e veja lá, só acompanhe, não precisa ler comigo não, só acompanhe aqui, ó.
Porque o Senhor, no versículo 1, o Senhor tem uma contenda com quem? O Senhor tem uma contenda com quem? O que é contenda? O Senhor está em guerra. O Senhor tem coisas contra eles. O Senhor tem uma coisa contra os habitantes da terra. Então eu pergunto, Deus está a favor dos habitantes da terra? Não. Deus está contra eles. É o que a palavra está dizendo. Tá? O Senhor está contra os habitantes da terra. Porque nessa terra, olha só, porque nessa terra não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Está vendo aí? Nessa terra não há. É por isso que o mundo odeia vocês, porque não conhecem a Deus. Nessa terra não há verdade, não há amor e não há conhecimento de Deus. Eles odeiam a verdade, ninguém pode pregar mais a verdade porque eles odeiam a verdade. Se odeiam, não tem amor, porque quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E não tem conhecimento de Deus, ninguém conhece a Deus. Eles conhecem religiões e conhecem um Deus religioso. Esse Deus religioso é falso. O Deus verdadeiro está aqui, se revelou aqui na palavra. Tá? Deus, em 3 palavras, coloca aqui como está, amados, o mundo em que nós vivemos, tá? Essa terra em que nós vivemos, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Agora o que há nela? Versículo 2, ó. O que só prevalece na terra é perjurar, que é jurar falso, tá? Jurar falso, perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. O versículo 2 resume os jornais? Sim. Isso é que nós vemos em todos os jornais, todos os dias, fora o que não vemos, fora o que os jornais não trazem, fora o que os jornais omitem, porque os jornais são comprados, a mídia é comprada, as TVs têm dono, os meios de comunicação são meios de manipulação e eles também são manipulados por outros que estão por trás deles com interesses capitalistas, interesses de poder, interesse de manipular a sociedade. Então quem está pensando que eu vejo jornal para ficar atualizado, está enganado que não fica atualizado coisa nenhuma, fica só manipulado, porque eles não mostram tudo não, e não mostram o que deveriam mostrar, mas a palavra de Deus mostra exatamente tudo o que há, e é exatamente isso que há na terra. O que só prevalece na terra, nessa terra maldita que nós estamos vivendo, em todas essas nações, é perjurar, é mentir, é matar, é furtar e adulterar e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Como estão as cadeias do Brasil? E essa superlotação das cadeias do Brasil revela, sabe o quê? Que a minoria dos facínoras estão presos, a maioria está solta. Essa superlotação denuncia que os que estão ali são a minoria, a maioria está livre, leve, solta por aí. É isso que há na terra. Por isso o Senhor tem uma contenda contra essa terra. E aí, para completar essa palavra de Oséias, leia a de Sofonias. Vamos mais para frente e acha agora Sofonias. Sofonias está depois de Abacuque e antes de Ageu, ajudou? Sofonias, mais para frente, Sofonias. Uma vez alguém perguntou para mim, pastor, qual é aquele profeta que tinha uma sanfoninha? Mas, que profeta é esse, irmão? Não, eu falo na Bíblia, sanfoninha, né? Sofonias, querido. Não faz passar vergonha desse tanto. Sofonias, capítulo 1, Sofonias,
capítulo 1, versículo 2. Versículo 2, olha o que Deus diz aqui, ó. Você vai ler comigo do 2 ao 6 agora, tá? Vamos ler juntos? Do 2 ao 6, todos. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e os seus sacerdotes, os que sobre os eirados ou telhados adoram o exército do céu. Astrólogos, astrologia são os que adoram o exército do céu, e os que adoram, continua, ao Senhor, e juram por ele e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele, serão todos destruídos, serão todos exterminados. Viu, amados? Schwarzenegger é um brinquedo em vista desse exterminador aqui. Esse é o exterminador real. Esse é o exterminador. Deus vai exterminar esse mundo. Ele não vai transformar esse mundo, não. Ele vai exterminar esse mundo. Ele quer transformar seus filhos. E essa transformação é pela palavra de Deus na nossa mente. É a palavra de Deus renovando a nossa mente. Porque fora disso, esse mundo aí está caminhando para o seu total extermínio. Esse extermínio está aqui profetizado. E a razão dele também. Porque tudo o que há na terra é isso aí. Porque tudo o que há no mundo, como João disse também, 1 João capítulo 2, versículos de 15 a 17, tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Por isso o mundo passa. O mundo vai passar porque Deus vai exterminá-lo. O mundo vai passar porque Deus vai exterminá-lo. Mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O que faz a vontade de Deus é o que se santifica, permanece eternamente. E tudo isso está acontecendo com esse mundo que está indo para o seu extermínio, porquanto não conhecem a Deus, não conhecem aquele que enviou Jesus, não conhecem o Jesus que foi enviado por ele, não conhecem a palavra de Deus, e além de não conhecê-la, a rejeitam a palavra de Deus, difamam a palavra de Deus. E pior ainda do que as pessoas do mundo que ignoram a palavra de Deus, desconhecem a palavra de Deus e difamam a palavra de Deus, pior do que as pessoas são aqueles que pensam que conhecem a Deus, estão por aí dentro de internet, colocando suas mensagens por aí, pregando no mundo por aí, pregando palavras erradas, pregando doutrinas equivocadas, doutrinas erradas, pregando heresias, usando a palavra e deturpando a própria palavra de Deus. O apóstolo Pedro disse isso em 2 Pedro capítulo 3, essas pessoas que estão deturpando as escrituras para a própria ruína delas. Deturpam as escrituras, e tem gente que fica escutando a palavra. Parei aqui agora porque um seminarista perguntou para mim no seminário a semana passada,
aos 15 dias atrás. Pastor, o que acontece com essas pessoas, né, que escuta esses pregadores de heresia? Elas pela ignorância, elas são perdoadas porque elas estão sendo enganadas. Não, porque quem escuta a palavra de Deus tem que conferir na palavra de Deus se realmente é desse jeito que esse pregador está pregando. E a maioria do povo aprendeu a ser vaquinha de presépio. Sabe o que é vaquinha de presépio? Balançar a cabeça assim. Balançar a cabeça sem discutir. O pastor falou, está falado. O apóstolo Paulo falou, pregou lá em Bereia, na Macedônia, isso está em Atos 17, e os bereanos chegaram: Paulo, você pregou muito bem, agora eu quero que você sente conosco aqui todos os dias, vários dias, vamos sentar com você, e queremos que você explique para nós na palavra, se as coisas são realmente assim como você pregou. Aleluia. Quer sentar comigo? Eu estou aqui toda sexta-feira, passo 2 horas explicando detalhe por detalhe da palavra de Deus. Mas muita gente não está nem aí, né? Porque não quer nem saber. O problema é deles. Vai ter consequências. Porque quem tem sede, vem e bebe. Vem e bebe da água da vida. Problema de quem está perdendo, tá? De quem está perdendo porque por negligência própria, por preguiça própria, por carnalidade, ou seja lá, desculpa esfarrapada que der. Porque vocês aqui nessa congregação estão tendo a oportunidade de ouvir palavra genuinamente de Deus. Genuinamente de Deus. E está aqui confrontado na palavra para você. E quem tiver alguma dúvida ou pergunta, vem falar comigo, que eu respondo para você, mostrando dentro da palavra. Não com ideia pré-concebida por mim mesmo, não. Eu não sou nada. Mas eu me refiro à palavra de Deus. A qual interpreta a si mesma. Como a Bíblia interpreta a Bíblia. Não é como o teólogo A, B ou C interpreta, não. É como a Bíblia interpreta a Bíblia. O Senhor fala aqui. A palavra de Deus é o próprio Senhor falando conosco e nos ensinando para que nós jamais nos desviemos desse caminho e percorramos esse caminho com o nosso olhar fixo em Cristo Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. E o olhar fixo em Jesus é aqui, é meditando dia e noite na palavra de Deus. Quem se alimenta de dia e noite na palavra de Deus é fortalecido nessa palavra, é amadurecido nessa palavra, é cheio do Espírito Santo a cada dia, como nós falamos agora mesmo largamente aqui no nosso comentário do Salmo 42, versículo 3. E por isso se torna mais que vencedor em meio a tudo isso que existe no mundo aí, por isso de tudo, porque neste mundo, parafraseando o que Jesus disse aqui, Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, né? Que nesse mundo somos tratados como ovelha sendo levada para o matadouro. Mas no meio de todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aí Paulo diz assim: pois estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem o abismo, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada pode nos separar do amor que Deus tem revelado a nós através de Cristo Jesus. Aleluia, amados. Então, é o que Jesus está dizendo aqui nesse texto, que está dentro desse contexto de João 15, onde Jesus está explicando o ódio do mundo para com o Pai, para com Ele, para com a sua palavra e para com os seus discípulos, para com os filhos de Deus genuínos, para com os verdadeiros crentes. O mundo vos odeia por causa do meu nome, porquanto não conhecem a Deus, não conhecem aquele que me enviou. E esse conhecimento tem sido revelado a nós
pelo Espírito de Deus, que nos guia a toda a verdade. Portanto, sejamos fiéis ao que Deus tem nos revelado. Se eu preguei alguma mentira, não seja fiel a isso que eu preguei, não. E venha provar para mim aqui na palavra que é mentira. Estou aberto aqui, você venha provar para mim. Pastor, aquilo que o senhor pregou é mentira e eu provo para o senhor na palavra. Vem provar para mim aqui. Vem conversar comigo, tete a tete. Agora, se eu preguei aqui foi verdade, então não é minha palavra, é do Senhor. Submeta-se a ela, obedeça essa palavra, seja fiel ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.